Express. Hoje, mais tarde, não vou conseguir passar aqui para fazer a nossa live, vou ter uma aula. Então, eu quero aproveitar, tem alguns minutinhos aqui, antes do meu próximo atendimento. Eu quero falar sobre um assunto que eu trouxe aqui mais cedo, sobre você não precisa carregar tudo. E tá dando muita repercussão, muitas pessoas me mandando mensagem no privado e tô passando aqui pra gente conversar um pouquinho sobre isso, né? Então, vamos conversar um pouquinho sobre os pesos que você não precisa carregar, mas você insiste em continuar carregando? Seja bem-vindo, seja bem-vinda para esse tempo de conversa. Vai ser uma conversa bem curtinha, mas eu tenho certeza que vai tocar o seu coração, eu tenho certeza que vai falar com você para começar essa semana, última semana de maio. Nós estamos entrando aí, né, no mês de junho, metade do ano, e muitas vezes nós tendemos a ficar lamentando por aquilo que nós ainda não fizemos. Mas eu estou passando aqui para te fazer o convite diferente. Ao invés de você lamentar por aquilo que você ainda não fez, por que não se posicionar? Por que não mudar agora? Por que não fazer diferente agora? Esse é o convite. Então manda esse link aí para as amigas, manda para todo mundo e vamos bater um papo rápido, mais um papo direto, uma conversa bem direcionada para você viver a melhor semana da sua vida. Então manda aí para as amigas. Manda, sejam bem-vindas. Vou mandar aqui também, nós já começamos. Vai ser uma live bem rápida porque daqui a 20 minutos eu entro no atendimento. Mas eu não podia deixar de passar aqui e compartilhar com vocês aquilo que está queimando aqui no meu coração. Então, manda para as amigas, live surpresa, 5h50, 17h51. E vai ser um tempo bem direto, bem direcionado. Manda para as amigas aí. Mandando aqui também. Manda aí, gente. Nós vamos conversar, vai ser bem legal. Sejam bem-vindas. Bora bater um papo? Adianta fingir que está tudo bem. Se de ti eu recebi perdão, mas não consigo perdoar ninguém. Nunca é fácil, não dei, só o meu ego escutei. Até amei os meus amigos, mas meus inimigos odiei. Seja bem-vindo. Manda para as amigas, gente. Avisa que nós estamos online para bater um papo rápido, um papo direto, uma conversa bem direta. Boa tarde, gente. Normalmente eu faço essa live mais tarde, mas como eu falei, hoje eu vou ter uma aula às 8 horas, então hoje eu não consigo fazer a live mais tarde, mas eu não podia deixar de passar aqui para conversar um pouquinho com vocês. Eu tenho refletido muito sobre peso, sobre cansaço, eu tenho refletido muito sobre sobrecargas, né? Muitas vezes nós carregamos pesos que não é para nós, né, carregarmos mais. E mais cedo eu postei um videozinho sobre nem tudo que você aprendeu. Peraí que eu vou espiar. Ai, gente. Desculpa. Alergia. Espirro. Desculpa, gente. Nem tudo, mais cedo eu postei, né, que nem tudo que você aprendeu a suportar era para ser suportado. Então, muitas vezes nós vamos carregando algo que não era mais para suportarmos e nós vamos, né, funcionando, nós vamos carregando e vai ficando tudo bem, mas não tá tudo bem, né? Então, eu quero falar com você sobre algo que é muito importante, que nem toda força é cura, né? Existe uma diferença
muito grande entre estar forte, né, e estar saudável emocionalmente, né? Tem pessoas que elas continuam funcionando, elas continuam produzindo, elas continuam sorrindo, elas continuam cuidando de todo mundo, né? Mas se elas forem sinceras, se forem sinceras, verdadeiras mesmo, há muito tempo elas não se sentem verdadeiramente leves. Então, e sabe o que eu penso que é o mais perigoso de tudo isso? É que o corpo, ele vai se adaptando. Às vezes você vai funcionando e o corpo ele vai aprendendo a funcionar, a se adaptar a tudo isso. Isso é muito perigoso. Por quê? Porque a mente se adapta, as emoções também se adaptam. E aí, o que acontece? Você aprende a sobreviver. E aí você aprende a sobreviver super bem, sabe? Por quê? Porque você começa a chamar essa sobrevivência de força. Mas nem sempre é. Sabe? Nem toda força é cura. Nem toda força, sabe, é algo bom. Às vezes é só uma resistência emocional. Às vezes você só aprendeu a funcionar. E eu quero falar muito sobre isso, porque é algo que eu observo muito dentro da clínica, é algo que eu observo muito, mulheres funcionando, homens funcionando, perdendo a sua identidade, perdendo o eixo, muitas vezes por causa da rotina que mudou, do casamento que chegou, da paternidade que chegou, sabe, da profissão, né, da nova formação que chegou. Então eu quero chamar a sua atenção que força emocional, né, nem sempre é algo bom. E eu quero fazer essa comparação entre a força emocional e a sobrevivência. Por quê? Porque existe uma força que nasce da cura, sabe? Mas existe outra que nasce da necessidade de sobreviver. E aí são duas forças completamente diferentes. A força da cura, ela consegue descansar, consegue sentir, consegue pedir ajuda, consegue ser vulnerável, consegue parar sem culpa. Mas a força da sobrevivência vive o quê? No estado de alerta. E aí o que acontece? A pessoa ela acredita que não pode parar, que não pode falhar, que não pode sentir, né? Que não pode depender, que não pode desmoronar, que tem que ser forte o tempo todo. Mas você não precisa ser forte o tempo todo. Nós não precisamos ser forte o tempo todo. E aí, o que acontece? Muitas pessoas, quando chegam nesse padrão, elas continuam, sabe? A pessoa continua. Mesmo cansada, ela continua. Mesmo vazia, ela continua. Mesmo emocionalmente sobrecarregada, ela continua. E aí, muitas pessoas foram ensinadas a sobreviver assim. Talvez você que está me ouvindo, homem, mulher, você talvez aprendeu a funcionar assim. E aí a minha pergunta é, até quando nós vamos funcionar assim? Né? Porque muitas vezes, desde cedo, aprendemos o quê? A engolir o choro, a ser forte, sabe? A dar conta de tudo, né? A não demonstrar fraqueza. E aí são pessoas o quê? Que se tornaram funcionais, sabe? Mas funcionam, se tornaram funcionais, mas estão totalmente exaustas. E talvez você é uma dessa pessoa que funciona, que está dando conta de tudo, que resolve tudo, mas o quê? Está totalmente exausto. E eu quero te dizer algo, uma hora a conta chega. E aí a minha pergunta é, será que quando a conta chegar, você vai ter saldo para pagar? Entende? Muitas pessoas, elas são funcionais, mas estão emocionalmente esgotadas. Então, existe muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens que funcionam perfeitamente por fora, mas estão abandonados por dentro. Pessoas que trabalham, que cuidam da casa, que cuidam da família, que cuidam dos filhos, que pagam as contas, ajuda todo mundo, serve na igreja, trabalha, sabe, produzem, resolve problemas, mas não conseguem lembrar quando foi a última vez que realmente descansaram, conseguiram descansar emocionalmente.
Porque eu quero te dizer algo. Muitas vezes nós ligamos o descanso a dormir. E descanso não é só dormir. Descansar não é só dormir. Tem gente dormindo até boas horas, mas emocionalmente em guerra. Tem gente viajando, tirando férias, mas internamente cansado, né? O ciclo não para. Tem gente sorrindo, mas internamente cansada, sabe? Internamente vivendo no limite emocional. E sabe o que acontece? A funcionalidade engana. As pessoas, elas olham e dizem: oh, ela é forte, oh, como ela dá conta, como ele dá conta, olha como que ela é madura, olha como que ela permanece, é persistente. Mas às vezes, aquilo não é maturidade, aquilo não é força, aquilo é sobrevivência emocional sofisticada. Então, muitas vezes, a resistência, ela vira anestesia emocional. E aí, aqui é um ponto muito sério que eu quero falar com vocês que estão aqui me ouvindo. Porque chega uma hora em que a pessoa, ela resiste tanto que ela começa a parar de sentir. Sabe? E isso parece força, mas não é. Isso é anestesia emocional. E aí, anestesia emocional por quê? Porque a pessoa, né, o que acontece? A pessoa, ela não consegue mais se ler, se observar. E eu tenho certeza que você já viu pessoas que dizem assim: ah, nada mais me afeta, sabe? Ah, eu já acostumei, sabe? Ah, agora tanto faz, né? Ah, eu só continuo, eu só sobrevivo. Já ouviram pessoas assim? E aí eu quero dizer, isso muitas vezes não é cura, isso é esgotamento. A pessoa sentiu tanto, por tanto tempo, que a mente, ela começou a se desligar, a mente começou a desligar as emoções para quê? Para proteger, como proteção. A mente começou a desligar as emoções para sobrevivência. Entende? E aí, o que acontece? A pessoa, ela perde conexão consigo mesmo. Sabe, ela perde prazer nas coisas, ela perde presença emocional, ela perde leveza, sabe? Ela perde identidade. E aí ela continua existindo, mas ela não se sente inteira, ela não se sente completa, porque ela aprende a ser funcional. E o problema da anestesia emocional é que ela silencia tanto a dor quanto a alegria. Aí que é o problema. Mas tem um caminho, sabe? Tem um caminho que nós conseguimos viver uma reconstrução, sabe? E eu acredito profundamente nessa reconstrução emocional. E é possível, você que está me ouvindo, talvez você que aprendeu a funcionar, achando que isso é força, achando que vai dar conta de tudo e está exausto, eu quero te chamar para reflexão. Há uma forma, há um caminho. Tem como reconstruir, tem como viver de maneira mais leve. É possível. É possível voltar para si. É possível reaprender a sentir. É possível viver sem culpa. É possível descansar sem culpa. É possível parar de sobreviver. Parar de querer ser perfeita, de querer fazer tudo. É possível se reencontrar emocionalmente. É possível. A cura sabe, não é virar alguém que nunca sente dor, sabe? Não é você virar alguém que você agora virou intocável, a perfeita, o perfeito. Não. A cura é não precisar se abandonar, ou seja, abandonar a si mesmo, a si mesma, para continuar vivendo. Porque muitas pessoas, elas se autoabandonam para continuar vivendo. Para caber dentro de um núcleo, para caber dentro de um pacote, não é bem assim. Nós somos seres singulares, nós podemos, eu trabalho muito com terapeutas, eu trabalho né, na clínica, eu vou atender daqui a pouquinho, eu entrei aqui para essa live express para poder dizer isso, para falar isso diretamente olhando nos seus olhos, sabe?
Eu vejo muito na clínica pessoas sobrevivendo, pessoas, né, tentando caber, perdendo as suas identidades para fazer parte. E não! Sabe, tá tudo bem se as pessoas te criticarem, porque elas vão te criticar se você estiver no caminho, se elas vão te criticar se você não estiver. E tá tudo bem, você não precisa ser perfeita ou perfeito para caber. Sabe? Você precisa apenas olhar para dentro de si. Sabe, olhar o ciclo, a estação que você tá vivendo. Parar de se comparar. Sabe? Então a cura não é, como eu falei, não é você virar alguém que não sente dor, nunca sente dor. É você não precisar se abandonar a si mesmo, sabe? Para continuar vivendo, para continuar funcionando. Talvez hoje você tenha percebido, né? Talvez hoje você tenha percebido que você não estava forte. Você estava apenas sobrevivendo há muito tempo. E eu quero te dizer algo do fundo do meu coração. Isso não é fraqueza. Isso é consciência. Porque toda reconstrução, ela começa quando alguém para apenas de resistir e começa a olhar. Sabe? Começa a olhar para si mesmo. Começa a olhar para o seu coração. Começa a olhar para si mesmo com verdade, de verdade. Sabe? Então, essa live, ela é para você. E se essa live, ela falou com você, se você chegou aqui no meio, volta. Eu vou deixar ela gravada aqui, volta no início. Assista de novo. Reflita. Sabe? Se essa live falou com você, compartilha com outra mulher, compartilha com outro homem, compartilha com outra pessoa. E aí eu quero que você escreva aqui nos comentários, e depois quando eu deixar a live, eu queria muito que você fosse lá e deixasse nos comentários, marcasse alguém, sabe? E aí eu quero que você escreva, eu não quero apenas sobreviver. Escreve aqui, eu não quero apenas sobreviver. Eu não quero apenas sobreviver. Coloca aqui se você puder, eu não quero apenas sobreviver, eu quero desfrutar de uma jornada, de uma caminhada leve. E eu passei aqui só para deixar esse recado, sabe? Talvez você tenha percebido, né? E eu quero te convidar a não ir pro lugar da culpa. E se você precisar de ajuda, me chame, nos chame. Aqui no privado, no direct. Porque nós temos caminhos, podemos ajudar para que você possa viver o melhor ano da sua vida. Não olhe para junho que já está à porta com medo. Olhe para junho como uma oportunidade, novos dias, para você viver o melhor mês da sua vida. E esse é o convite que eu quero fazer para você. Talvez você chegue na metade desse ano pensando assim, meu Deus, eu não fiz nada. Meu Deus, o que eu fiz da minha vida até aqui? E eu quero te convidar, não vá para esse caminho da autocomiseração do que você não fez. Mas pense, você ainda tem muita coisa para viver. Ainda temos 7 meses completos, inteiros, para viver de maneira extraordinária. Para viver de maneira extraordinária na nossa vida pessoal, espiritual, na nossa carreira, no nosso autocuidado físico, enfim, todos os aspectos. Há tempo de recomeçar. Eu não podia deixar de passar aqui para falar isso para você. Não sobreviva. Olhe para você. Cuide de você e entenda a estação, o ciclo que você está vivendo e desfrute dessa jornada. Porque essa jornada é para ser leve, é para ser divertida, mesmo com a circunstância, mesmo com os desafios, mesmo com os medos, mesmo com as inseguranças, você pode romper. E esse é o recado que eu quero deixar. E como eu falei, se essa live falou com você, compartilhe com outra mulher. Escreve aqui, escreve nos comentários depois. Eu não quero apenas sobreviver, eu quero desfrutar. Eu quero permanecer com a minha identidade firme, com base e desfrutando de uma caminhada, mesmo com circunstâncias, mesmo com os desafios. Mas eu decido viver tudo que eu preciso viver, amadurecer e crescer. Esse é o recadinho que eu queria deixar para você. Que Deus abençoe vocês. E segunda-feira que vem nós temos outra live. Eu te espero, tá bom? Deus abençoe.